professor Antônio Corrêa de Lacerda falou sobre uma questão que eu queria passar para o professor aqui, Roberto Rodrigues, sobre segurança alimentar, né? É o grande assunto que está sendo travado hoje pelo mundo todo. O Brasil está inserido nessa discussão. O que a gente precisa fazer para se destacar como um dos importantes atores aí nessa questão de distribuição de alimentos nos próximos anos, professor? Oi, Pedro, você tocou num tema central para o mundo contemporâneo. Mas primeiro, viu, Thaís? Só colhe quem planta, meu filho. Você está certo. Verdade. Mas então vamos lá. Segurança alimentar, Pedro, é um conceito que surgiu no pós-guerra, né? Países europeus passaram fome durante a Segunda Guerra Mundial, terminada a guerra, decidiram que nunca mais passariam fome e criaram a PAC, Política Agrícola Comunitária, que deu origem depois à Comunidade Econômica Europeia e mais tarde à União Europeia, que era baseada em subsídios, proteção para o agricultor europeu garantir a sua sobrevivência produzindo para o consumidor. Por que segurança alimentar virou um tema tão importante para os governos europeus? Eu brincava muito quando eu era professor, dizendo o seguinte: olha, um homem com fome é um homem bravo, mas uma mãe com os filhos com fome é muito mais brava. 1 milhão de mães com filhos com fome fazem uma revolução, derruba o governo. Então, um país com fome derruba o governo. Por isso que segurança alimentar é um tema, não é uma questão semântica, é uma questão política e social relevante. E a Europa viu isso, transformando depois num grande exportador mundial de alimentos, com a política de subsídios e proteção, que depois foi utilizada nos Estados Unidos, outros países asiáticos também, e ganhou o mundo. Então, segurança alimentar é um tema ligado à questão de segurança social, estabilidade social e política num país. Pois bem, tinha acabado esse problema, porque nos últimos 50 anos, o mundo produziu comida suficiente para abastecer o mundo inteiro, está sobrando. A oferta era mais suficiente. Faltava consumo por causa de renda de consumidores, mas a oferta era suficiente. O que aconteceu com a pandemia, Pedro? A pandemia mostrou países que não foram capazes de se garantir com produção interna e correram ao mercado. Em 2020, correram ao mercado. O que aconteceu? Nós tínhamos um mercado com estoques menores dos estoques normais em tempos do mar, porque havia problema de seca em outra região do mundo, faltava comida para todo mundo. Como os estoques eram baixos e a demanda cresceu, com os preços dobraram em dólar. Soja, carne, açúcar, milho, dobraram em dólar e os preços explodiram no mundo inteiro, criando uma inflação de alimentos global. Não é um problema brasileiro, é um problema global. E que aconteceu como consequência? Produtores rurais e países em todos os continentes era aproveitar esses bons preços agrícolas e plantar mais. Plantar mais, o professor Lacerda falou agora, precisa de mais adubo, mais defensivo, mais semente, mais máquina, mão de obra. E não tem. Professor, eu queria até perguntar isso. Fertilizante, a gente depende 80% de fertilizantes que vem de fora. 85%. E 85%. E nesse momento a gente chegou a discutir que podia faltar fertilizante, podia reduzir a oferta agrícola por conta disso. Houve um erro estratégico? A gente precisa olhar para frente também sobre essa questão de fertilizante? Eu não vou dizer, Ju, que houve um erro estratégico. Houve uma acomodação, digamos assim. Porque, de novo, aquela história, né? Até os anos 70, nós importávamos 30% que consumíamos. Imagina, nosso país importávamos leite, importávamos arroz, feijão, nos anos 70 do século passado. Aí, o Brasil resolveu estrategicamente ocupar o Centro-Oeste e foi todo mundo no Centro-Oeste. Foi o produtor, foi a tecnologia, foi a gestão, foi o crédito, foi tudo para lá. Mas era mais fácil comprar adubo barato lá fora do que produzir aqui. Então, esse processo foi, digamos, natural. Tinha disponibilidade lá fora, vamos comprar, vamos plantar. Estava dando certo. E agora? E vão vender comida, né, para compensar isso. Agora, o que aconteceu? Uma série de fatores. Primeiro, como já foi dito aqui, primeiro foi o fato da Bielorrússia ser embargada pela Europa. A Bielorrússia exporta 20% do potássio que nós consumimos. Então, 20% acabou. Não tem como trazer, porque está fechado os portos da Bielorrússia, que ligam a Bielorrússia ao resto do mundo, estão fechados pelo embargo. Segundo, a Europa é um grande produtor de nitrogênio, assim como a China e a Rússia também. E faltou energia para fazer nitrogênio, que é basicamente originada de gás. Então, subiu o preço do nitrogênio também. E o fósforo acompanhou esse processo. São 3 adubos fundamentais: nitrogênio, fósforo e potássio, chama NPK. Né? Agora, o potássio ficou dramático, porque além de nós perdemos 20% do mercado,
A Rússia é outros 25%, que está com problemas de navios, está resolvendo. Mas tiveram problemas resolvidos. Mas foi todo mundo correndo atrás de quem? Do Canadá, que é o grande produtor mundial de potássio. Todo mundo foi atrás do mesmo problema. Então, o que aconteceu foi isso. Um excesso de demanda sem a consequente oferta para suprir a demanda. Os preços subiram. Então, agora, está acontecendo. Então, a pergunta é importante, porque houve um relaxo? Não houve relaxo. O mercado era assim. Estava funcionando, era fácil. Então, para que se preocupar com isso? Né? Mas agora todo mundo se deu conta de que realmente a dependência pode ser tão grande assim. De potássio é 95%. A importância é brutal. Então, estão surgindo alternativas várias do Brasil inteiro. Primeiro, o governo fez um programa de fertilizantes interessantíssimo, cujo resultado demorará para sair, porque tem investimentos mais longos, demoraram 20, 30 anos, para diminuir 20% dessa demanda toda aí. Mas estão surgindo alternativas novas, com adubos de origem orgânica, né, ou organominerais, compostos sendo utilizados por produtores do Brasil inteiro. Então, a necessidade amanhã da invenção. Nós vamos encontrar uma saída para isso, vamos reduzir a dependência. Mas não é uma coisa dramática, porque não é um problema nosso, é do mundo inteiro. E a inflação é do mundo inteiro. A questão essa da inflação, a gente está falando disso o tempo todo, porque é o assunto do momento, né? Por isso que a pergunta do Pedro em relação à segurança alimentar é relevante. O Brasil tem um estudo feito, Pedro, pela OCDE recentemente, que o SDA consolidou dizendo o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de comida precisa crescer 20%, para que não falte comida para ninguém no mundo inteiro. Em 10 anos, 20%. Parece fácil, né? 20% em 10 anos, mas não é. O único país que cresce mais do que esse é o Brasil. Então, a própria OCDE e o SDA, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, diz o seguinte: para que o mundo cresça 20%, o Brasil tem que ser o dobro, 40%, porque tem terra, tecnologia e gente. Então, tem uma demanda para nós que pode ser atendida desde que haja aquela estratégia que me referi na primeira pergunta. Pois